CBN, Imposto de Renda 2023. Três horas 37 minutos, está chegando ao fim o prazo para a declaração do imposto de renda. Muita gente já fez, mas uma parcela significativa de contribuintes deixou para a última hora, o que não é novidade aqui no Brasil, né? O sistema da Receita fica até sobrecarregado nos últimos dias, né? E nós vamos tirar muitas dúvidas agora dos nossos ouvintes com o Milton Schivitaro ou Schivitaro? O italiano aqui, o Guarizo, não sabe falar seu sobrenome, doutor Milton. Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Milton Schivitaro, exatamente. Schivitaro, que é especialista da área tributária, consultivo do escritório Finocchio e Ustra. Bom, tem algumas perguntas já chegando, doutor Milton. Vamos começar com uma aqui que é meio difícil. Estou fazendo o imposto de renda da minha sogra e tenho a seguinte dúvida. Na declaração passada, ela teve que pagar 8 parcelas, tal, chegando ao total de quase 10 mil. Esse valor, posso informar no campo imposto complementar, informe a soma do campo 7 dos DARF correspondentes ao pago de 2022, né, durante todo o ano. O que é isso? O que essa pessoa teve que pagar a mais? O nosso ouvinte, o Flávio Henrique. O que quer dizer isso? Se faz parte da declaração, esse imposto complementar? Legal. Então, primeiramente, boa tarde aí aos ouvintes e espectadores. Esse imposto que foi pago pela sogra do Flávio, se ele foi apurado na declaração do imposto de renda do ano passado, ele não pode ser incluído nesse campo, tá? Esse imposto que o Flávio pagou no ano passado se refere a 2021. Então, ele a princípio não vai poder deduzir isso da apuração de 2022, que a gente está entregando agora o ajuste em 23. Tá? E quando é cobrado esse imposto complementar, ele é parte do quê? De alguma renda extra que a pessoa teve, alguma venda de imóvel, algo nesse sentido? Esse imposto complementar, ele via de regra, ele é cobrado em operações que não estão sujeitas a retenção na fonte, tá? Venda de imóveis, a gente também recolhe imposto separado, mas ele não entra abatendo o imposto que é devido na declaração. Ele é uma outra sistemática que é apurada em paralelo, tá? Bom, mais uma aqui chegando do nosso ouvinte, final do telefone 4645. Aliás, deixa eu passar o número, né, para quem mandar as perguntas para o Dr. Milton. O nosso WhatsApp é o 19 99186 9070. Pode enviar a sua pergunta para o Dr. Milton. No caso deste ouvinte aqui, final do telefone 4645, ele não mandou o nome dele. Meu irmão faleceu em julho do ano passado e o inventário foi concluído em cartório em novembro. Como faço a declaração dele esse ano? Tem que fazer a declaração de espólio? Se tem, quando tem que fazer? Nesse caso, vai ter que ser apresentada a declaração final de espólio, que é a última obrigação do contribuinte perante a Receita Federal, e o prazo de apresentação é igual ao prazo da declaração comum, tá? Então, quando você entra lá no programa, né, se você entrar no PGD, você seleciona a declaração final de espólio, vai preenchendo, tem alguns campos diferentes, mas nada aí que vai causar muito problema. Doutor Milton, para quem deixa para a última hora, né, o prazo agora 31 de maio, que esse ano já foi estendido, né? Existe alguma preocupação com a questão de sistema, né? Porque fecha às 11h59, né, da noite. Existe alguma preocupação de a pessoa não conseguir declarar por causa de uma superlotação? Via de regra, nos últimos anos a gente já não tem mais enfrentado esse problema, tá, Guariza? Mas é lógico, é sempre bom não deixar para a última hora, porque se você tiver algum problema, por exemplo, na conexão residencial da sua casa, pode ser que o arquivo não seja transmitido para a Receita. Então, sempre bom ali fazer a entrega com pelo menos algumas horas de antecedência. E quem não fizer? Quem não fizer, aí paga multa pelo atraso na entrega, tá? Essa multa tem um valor mínimo de R$160 mais ou menos, mas pode chegar até 20% do imposto devido na declaração.
E existe alguma explicação para se deixar para a última hora? É um costume mesmo, né, doutor Milton? É Porque um não vai costume fazer mesmo. diferença nenhuma na restituição. Quer dizer, na restituição até faz, porque quem declarou primeiro recebe primeiro. Mas, assim, para a questão dos números que serão declarados, se fizer no dia 1º de março ou no dia 31 de maio, é a mesma situação, porque esses dados se referem ao ano anterior, né? Não vai mudar nada, não vai mudar valor se a pessoa deixar para a última hora, né? Perfeito, Guariza. A gente está entregando agora os dados de 2022, né? Então, o ano fechado. Esse impacto na restituição ele é bem importante. Geralmente, quem entrega antes tem preferência na restituição. E um ponto interessante esse ano, a Receita colocou como preferencial, tá, no recebimento da restituição, além dos idosos, profissionais do magistério, a gente tem quem optar pela declaração pré-preenchida, uma opção nova para esse ano, ou o recebimento via Pix, vai receber na frente também a restituição. E a declaração pré-preenchida que deixa muitos contribuintes com dúvida, ela é segura? Sim, ela é super segura, Guariza. Nos anos anteriores, essa opção já existia, mas ela era um pouco mais limitada. A partir desse ano, ela acabou sendo disseminada. Todo mundo que tem aquele acesso do portal Gov.br, ouro ou prata, consegue fazer a recuperação desses dados. E, basicamente, o que são os dados que estão lá? São os dados que o fisco já tem sobre o contribuinte. Então, é algo que ele já sabe e, basicamente, ele está entregando, preenchendo a declaração para você. Então, a gente tem recomendado aí o pessoal a utilizar essa declaração pré-preenchida, mas um ponto de atenção que o fisco destaca é que a declaração das informações é responsabilidade do contribuinte. Então, é importante conferir se os dados que estão sendo recuperados automaticamente batem com aqueles que estão nos informes entregues pelas fontes pagadoras para o contribuinte e, em caso de divergência, entrar em contato com uma fonte pagadora. Aí mais uma dúvida, se por acaso teve a divergência, dá para ir atrás depois da declaração? Porque tem as pessoas que têm o medo, né, não, eu preciso acertar isso antes, senão eu não declaro. Então, esse prazo também é uma dúvida frequente dos nossos ouvintes, doutor Milton. Pode fazer isso depois? Pode fazer isso depois. A depender do ajuste, pode gerar impacto no imposto, dependendo do campo que vai ser ajustado, tá? Mas o contribuinte, a partir da entrega, ele tem 5 anos para proceder com a retificação dessa declaração. E durante esse período, tá, se o fisco não notificar o contribuinte, não tiver nenhum tipo de intimação, é autorizada a retificação voluntária. Tem mais uma dúvida chegando aqui da nossa ouvinte final do telefone 7725. Minha declaração de 2021 aparece como processando. Clico no ícone que não aparece nada. Me ajuda. Tem alguma relação entre declarações anteriores e a que tem que ser feita agora? Via de regra, o contribuinte ele tem que entregar independentemente do status das anteriores. Então, para a ouvinte aí do telefone 7725, ela deveria entregar sim esse ano, tá? E do ano anterior, se está em processamento, geralmente, tá, para essas declarações mais novas, quando consta em processamento, é porque pode ter algum ponto de divergência ou que o fisco quer confirmar. Tá? Que a gente recomenda uma ida até o posto fiscal, tá? Ou se tiver o acesso ao ECAC, que é a página virtual da Receita Federal para atendimento ao contribuinte, acessar essa página. Lá eles têm um chat, um Fale Conosco ao vivo. Você consegue também tirar as dúvidas via chat com um funcionário, com um servidor da Receita Federal. Então tem que aproveitar esse momento e já ir pessoalmente é uma maneira mais segura, né, de se resolver esse problema dela, né? É possível também pessoalmente, mas entregar a declaração desse ano e depois ver o que tem de pendência da do ano anterior. Tá? Tá certo, então é isso, não perde esse prazo, né? Não deixa acumular igual dívida de cartão de crédito, né? Exatamente, beleza. Doutor Milton, mais um ouvinte aqui em declaração. É o mesmo que ficou com a dúvida lá do espólio. No caso de declaração final de espólio, que o senhor se referiu, como fica a restituição de valores retidos e em nome de quem eu devo fazer a declaração? Dele ou da esposa, que no caso é a inventariante? Ele é o Elcio, o nosso ouvinte. Tá. A declaração final de espólio, ela é preenchida em nome do falecido,
Tá? E se for apurado um imposto a restituir, se ainda tiver conta corrente aberta em nome, né, da pessoa falecida, você pode colocar essa conta corrente no programa que o valor é debitado. Agora, se esse contribuinte não tiver mais conta corrente aberta, tá, esse valor ele fica sob custódia do Banco do Brasil, e daí o inventariante ele tem que ir até o Banco do Brasil e pedir a liberação desse valor, tá, via um procedimento administrativo na Receita Federal, para que o Banco do Brasil libere, mas o procedimento padrão é esse. Se tiver conta corrente, dá para colocar a conta corrente do falecido, o valor é depositado lá. Se não tiver, vai ter que comparecer na Receita Federal, pedindo esse procedimento administrativo para liberação, e depois comparecer ao Banco do Brasil, onde o valor fica sob custódia. Tá? O valor ele não some, ele fica lá depositado, fica guardado em nome do contribuinte. Dr. Milton, para quem vai fazer a declaração e tem dúvida sobre algum bem adquirido, né? Claro que quem tem imóvel já declara, quem tem um veículo já declara, mas às vezes fez alguma transação financeira, por exemplo, comprou uma viagem. O que tem que ser declarado? Quem tem essa dúvida, faltando 2 dias agora, o que deve fazer, quem deve procurar, como proceder? Tá. O imposto de renda ele tem alguns limites mínimos para a declaração dos ativos, tá? Mas a recomendação básica é que inclua-se todos os ativos que aquele contribuinte possui. Tá? Então, desde imóveis, veículos, joias, tá? Contas correntes, aplicações financeiras, criptoativos, que está muito na moda, né? Então, comprei Bitcoin, comprei um ETF, isso também tem que ser declarado, inclusive tem códigos específicos para esses ativos. Tá? Mas o que tem que ser declarado são ativos, tanto no Brasil quanto no exterior. Agora, comprei uma viagem, tenho um pagamento ainda em aberto, você talvez poderia reportar isso no campo de dívidas se ficou para o ano seguinte. Tá? Algumas pessoas têm o costume de jogar no campo de dívidas aquela fatura do cartão de crédito que está em aberto para o ano seguinte. Tá? Mas, via de regra, a gente não tem essa obrigação. E o que pode ser abatido? Compra de medicamentos, de alimentos, né? Porque quando você, por exemplo, pede uma nota fiscal do estado, do município, né? A gente recebe muitas aí durante as compras. Isso aí já faz parte já foi restituído, vamos dizer assim. Não precisa ser declarado nada disso. O que a gente pode incluir, tá, como despesa dedutível, e esse é um ponto interessante, que esse ano na declaração pré-preenchida, alguns gastos médicos, por exemplo, já têm sido reportados automaticamente na declaração do contribuinte. Então, quando o contribuinte fez o pagamento para o médico declara isso para a Receita, tem uma declaração específica, e a declaração do imposto de renda da pessoa física já está puxando automaticamente. Então, linha geral, o que a gente tem de pagamentos que geram dedução, né? Gastos médicos, gastos com educação, nós temos o gasto com previdência, tá? Tem algumas limitações em relação ao gasto médico, então compra de medicamento, via de regra, não é permitido, a não ser que o medicamento tenha sido usado, por exemplo, num tratamento no hospital, tá? Mas esses pagamentos, eles são dedutíveis, diminuem a base tributável e aumentam a restituição ou diminuem o imposto a ser pago no ajuste. Tá? Então, independentemente, no caso dos medicamentos, independentemente do cliente pedir a nota fiscal paulista, para dar um exemplo, a própria farmácia, o próprio laboratório já passou para a Receita o que tem que ser deduzido, o que foi arrecadado. Sim, mas daí nesse caso ele não vai poder lançar esse gasto na declaração dele. Tá? Os medicamentos não. Agora o médico, aquela consulta que o contribuinte foi, ele pagou para o médico, se o médico lançou tudo corretamente, vai ser carregado automaticamente na declaração pré-preenchida. Se não tiver lá, é só pegar o recibo e completar com as informações no campo de pagamentos efetuados, gastos médicos no Brasil. E a última dúvida é a mais básica de todas, só que muito contribuinte ainda tem, porque também a gente viu uma transformação ao longo dos anos, né? Muitos contribuintes sozinhos fazendo as declarações, antes passava por um escritório de contabilidade ou alguém que entendesse disso, agora até por causa da declaração pré-preenchida, como o senhor disse, doutor Milton, só para deixar claro, não é todo mundo que tem direito a receber valores de volta, né? A restituição, né? Perfeito. Qual que é a lógica da declaração? Tá? Ao longo do ano,
A gente vai recolhendo, né? Cada contribuinte recolhe um pouco de imposto a título de antecipação, tá? Então, eu sou um funcionário carteira assinada. Todo mês em que o meu empregador me paga o meu salário, ele retém o imposto. Essa retenção, ela era uma antecipação. Então, no fim do ano, por isso que depois que fechou 22, a gente entrega em 23 a declaração, eu junto tudo que é rendimento tributável, todos os impostos retidos, passo a conta, vejo quanto era devido e se foi retido a mais durante o ano, eu restituo. Se foi retido a menor, eu complemento. Tá? Complementação é muito comum em contribuintes que têm mais de uma fonte pagadora. Então, alguém que recebe talvez um benefício do INSS e continua trabalhando como carteira assinada. No fim do ano, esses rendimentos eles são somados e aplicados a uma base única e muitas vezes é exigida uma complementação do imposto. Então, muitas dúvidas foram tiradas. Dr. Milton Esquivitaro é especialista na área tributária consultiva do escritório FIUS, né, o Finóquio e Ustra aqui de Campinas. Muito obrigado por tirar muitas dúvidas de muitos contribuintes sobre imposto de renda. Obrigado pela presença e que fique o recado para a próxima declaração. Faça mais cedo, né? Exatamente, Guariza. Um prazer estar aqui com vocês e até o ano que vem. Obrigado, Dr. Milton. Um abraço. Agora, 3h53, vamos para o intervalo. Estúdio CBN volta já.